E agora Oi? estamos ao vivo aqui com o Felipe Antunes, nessa live especial. Nossas lives geralmente são de quinta, essa é uma live especial para falar com o Felipe Antunes, por ocasião do lançamento do curso com ele. Então, boa noite, Felipe. Obrigado aí pela sua presença. Boa noite, tudo bem, Maurício? É muito bom estar com vocês. Hoje, finalmente, para falar do nosso curso. Eu Sim, tenho um carinho muito especial por esse curso, viu? Realmente está muito legal, assim. Acho que vai ser bem legal poder esclarecer bastante hoje sobre o assunto. ótimo. Então, o pessoal já está entrando aqui, se conectando, já tem aqui Ângela, Thaisa, boa noite. Esse curso eu tava com muita vontade de fazer, já fazia muito tempo, né? Demorou para achar alguém com a capacidade do Felipe, que tem uma coisa muito legal, que é um grande diferencial para o curso, que é o conhecimento dele dessa parte humana, dessa parte, né, mais que fala da harmonia familiar, da educação, essa visão diferenciada que ele tem da educação das crianças e é pediatra. Tá? Não sei se já se formou, está em vias de, mas é assim, tem essa visão médica somada. Então é uma coisa novidade, assim, é muito difícil de ver pediatras em geral, inclusive com essa visão, né, de que não se trata simplesmente de olhar a saúde física, de saber se está tudo bem, se está dormindo bem, mas de olhar um pouquinho a mais, né, olhar além dessa questão da saúde, desse primeiro, que geralmente os médicos estão preocupados com a saúde, né, o que tá ótimo, já é bastante. Quando estão preocupados de fato com a saúde, já é muita coisa. Agora, com esse olhar humano, esse olhar para ver o relacionamento da família, do casamento, isso é muito legal. Então, de fato, é um curso muito especial também para nós da Tutora, né? Agrega a nossa plataforma de uma maneira muito especial. Então, uma honra para a gente ter esse material agora na plataforma, né? Como eu já afirmando, né? Quem é assinante já tem acesso, já pode assistir ali, já está disponível. Apertei alguma coisa aqui, ó. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim? E quem comprou já quer comprar só esse curso também já é possível. Depois eu vou mostrar os combos aqui. Mas vamos falar, né? O tema de hoje aqui é falar justamente do ajuste do olhar na educação. Até era uma possibilidade de nome para o curso, era justamente esse. Então, a Marcela entrando aí. Boa noite, Marcela. Já vi você algumas vezes aqui, então bem-vindo de volta. É, Vamos falar um pouquinho desse ajuste, né? Por que tem esse nome, ajuste do olhar na educação, né? Porque que tem Uhum, que ser ajustado, né? Pelos pais aqui no caso, né? Que são os primeiros sim. educadores, são os pais. O que eles Uhum, precisam se atentar na hora de criar um filho? sim. Maravilha, muito bom. Eu vou começar voltando assim para os inícios assim da minha jornada na educação. Porque acontece? Quando eu me confrontei com esse mundo, né, depois de entrar na medicina, eu pensei, né, até fiquei em dúvida se eu ia virar professor, fazer ou pedagogia, enfim, já fazer biologia para ser professor. Sim. É um chamado que eu tinha desde muito novo, desde os meus 15 anos mesmo. E, enfim, pelos caminhos da vida, acabei fazendo medicina e hoje encontrei na pediatria um modo de reencontrar esse tema, né, da educação, da família, tudo isso e podendo dar esse olhar mais amplo, né, para o assunto. Quando a gente vai quando eu me deparei com esse tema, eu lembro de um livro que eu li que chama-se Uma Criança Surpreendente. Contava a história de uma criança de seus 5, 6 anos, que foi enfim, por uma série de casos que foi acontecendo, que o livro vai relatando, ela caiu numa escola de atenção especial, uma escola para alunos especiais, mas não no sentido de alunos com eram alunos problema, vamos dizer assim, alunos que foram expulsos de Sim. muitos colégios, que deram problema em muitos colégios e caíam naquele colégio para assim um pouco tentar resgatar ou pelo menos afastar dos outros para não atrapalhar muito. E lá ela encontra uma professora que se depara com o desafio de educar ou de botar na linha, ou enfim, fazer algo diante de uma criança de 6 anos que confrontava a professora, dava uma série de problemas, e quando a professora foi se aproximando, falando, não, professora nova, estava entrando também no mundo da educação, super empolgada, Uhum. apaixonada, até de um modo um pouco fantasioso, um pouco assim, adolescente, vamos dizer assim, ela se Sim. depara com uma criança problemática, em que no meio do livro ela descobre que essa criança tinha colocado fogo na casa com um irmãozinho dentro, porque ela tinha ciúmes e tinha matado o irmão. E é uma história real. Olha só.
Então você fala assim, eita, o que que eu faço? E naquele momento eu falei, o que que eu faria? Aquela história, em vez de eu fechar o livro e com 15 anos falar assim, não, não quero ler, isso aqui é muito pesado. Inclusive foi meu pai que sugeriu que eu lesse esse livro. Uhum, Eu olhei para aquilo e falei assim, eu quero esse desafio. É isso que eu quero. Encontrar pessoas, crianças, né, que parece que não tem esperança, parece que não tem mais salvação, e uhum, me colocar à disposição ali para ajudá-lo. Por que eu tô contando essa história? Porque diante de casos extremos, fica claro aqui uma disposição que é muito importante para um educador, né? Em primeiro lugar, os pais, mas qualquer pessoa que for lidar com criança, educação infantil, tem que ter uma coisa no coração, tem que ter uma semente, tem que ter uma terra fértil que ajusta o modo de se posicionar diante dessa criança, diante dessa pessoa que precisa ser educada. E por isso, o ajuste do olhar. E essa terra fértil no coração é a esperança mesmo. A esperança de que ali tem um serzinho, ali tem um mundo interior que está pedindo para ser moldado, está pedindo para que eu adentre ali, tem que resgatar o que tem de melhor. uhum. Está pedindo para que eu me coloque no chão para que ela cresça e se desenvolva. Ou seja, eu olho para uma criança e não foco nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas privações, mas eu olho para ela e de alguma forma eu tenho uma ânsia de fazer florescer aquilo que ela ainda não é, de fazer florescer aquilo que ela Você pode fica ser, olhando na porque ela pode ser potência, mais né? e melhor. Você olha a potência dela, né? A capacidade, o que que ela pode se tornar e não o que ela é, né? Sim, Você olha o caminho, a jornada, né? E sim, não o problema presente. É sem isso que você dúvida, falou porque da. Pode falar. Depois eu ponho uma pergunta não, aqui. porque todo ser humano carrega dentro dele essa expectativa. O que eu vou ser amanhã? O que eu vou ser no final da minha vida? Uhum. A educação, o educador tem que ter isso muito bem cultivado dentro do seu coração. Eu quero me comprometer com o que ela pode ser. Eu vou, ainda que eu sofra, ainda que eu me gaste, ainda que eu sangre, vamos dizer assim, ainda que eu tenha que segurar muitas impaciências, ainda que eu tenha que quer dizer, esquecer de mim mesmo, eu tô ali para isso. Essa é a vocação do educador. E olha que Sim. interessante, todo pai e mãe tem, por definição, essa vocação. Não é algo especial para algumas pessoas. É algo que é um chamado que se coloca diante de nós desde que uma criança vem ao mundo. E isso é o mais bonito de todos, porque no fundo, a educação, e eu encontrei isso no universo da educação, uma criança é uma grande oportunidade da gente sair de nós mesmos, esquecer de nós mesmos, começar a viver É uma vida verdade. mais É, plena, sim. uma vida mais resolvida, uma vida onde não existem mais os meus problemas pessoais. Agora o meu é resolver o problema dos outros. É, O você tá meu é falando fazer essa isso? criança crescer. Isso que você falou agora me lembrou. Eu sempre tive essa percepção quando assim, meus filhos começaram a crescer e eu percebi isso em mim mesmo, não neles, mas, por exemplo, tava, vamos passear no parque. Pega a criancinha pequenininha lá, 2, 3, 4 anos, leva no parque, a criança ela fica maravilhada com coisas que a gente já ignora. Então, às vezes, uma árvore diferente, uma folhinha diferente no chão, e elas estão olhando tudo. E elas ficam maravilhadas com tudo. E elas nos chamam para olhar aquelas coisinhas. E aí, um Uhum. dia, eu não lembro exatamente o que, mas um dia eu senti, falei, meus filhos, minha filha, está me convidando a ver o mundo novamente como uma criança. Olha que legal, né? A função de Sim. pai se a gente acha Uhum. que está ensinando, eles estão ensinando para a gente. Olha que bonito essas coisas que eu estou aprendendo agora. Então eu voltei a perceber algumas belezas que eu já tinha. Uhum. A gente fica aí, né? Igual você Fantástico. falou, pô, tô ocupado com trabalho, tô ocupado com não sei o quê, com um compromisso aqui, e a gente deixa de olhar as bobagens que são as belezas da vida realmente, né? Então, é Sim, muito interessante essa coisa. E eu ia fazer uma pergunta, né? Voltando a essa questão do ajuste do olhar, né? Você sim. falou que essa professora dessa história que você falou, né? Ela entrou na escola com aquela ingenuidade, né? Eu vou me divertir com as crianças, elas vão se divertir comigo, vai ser aquela coisa maravilhosa. E tem muitos pais que acabam tendo filhos com essa ideia também, né? Sim, Meus sem amigos estão dúvida. tendo filhos, eu vejo no Instagram eles se divertindo, passeando no parque, aquele mundo do Instagram que tá todo mundo feliz, né? Sorri para Uhum. foto, tá todo mundo de mau humor. Não, dá um sorriso aqui para tirar uma foto para colocar no Instagram. Sorriu, acabou a Sim, foto, já volta a cara de mau humor, cada um volta lá pro seu celular e aquela chatice continua. E tem muita gente que parece que chega nessa chatice, eu digo, né, a percepção da pessoa, né, não tô falando a minha, né, chega, né, tem o filho com essa expectativa, eu vou ter um filho porque ele vai sim. me amar e eu vou amar ele, vai ser aquela maravilha, e
entra com uma espécie de essa ingenuidade mesmo, né? sim, claro. Só que a proposta, inclusive a proposta do curso é um convite, né? É um convite para você não chegar nessa primeiro filho, ou segundo ou terceiro, na adolescência, que seja com essa ingenuidade. Assim, o curso está Sim, claro. repleto de reflexões que fazem o aluno ali, quem estiver assistindo o curso, refletir sobre o próprio papel. Então acaba sendo Sim. um ajuste. Né? Eu Aham. sempre falo isso. Você pode ensinar ao seu filho muita coisa com bom senso, mas você não pode ensinar as melhores coisas com Sim. bom senso. Você vai arriscar Não, muito, é muito arriscado, né? Então, é esse isso. ajuste do olhar acaba sendo também um aprendizado. Você tem que aprender É. a olhar o seu filho da Sim. maneira certa, né? Tem uma coisa interessante que, assim, no consultório, na pediatria, atento desde as demandas físicas, né, assim, de saúde, crescimento, desenvolvimento, mas isso vem muito misturado com, será que meu filho está bem? Será que ele está se desenvolvendo bem? E, muito frequentemente, questões educacionais, comportamentais da criança. Meu filho está dando trabalho, está difícil, está desobediente, está fazendo birra, etc, etc. Isso é muito comum. E é esperado por quê? A falta de informação, como você está falando, a falta de... Às vezes a maioria dos pais, se não todos, né, que eu encontrei na minha jornada, são muito bem intencionados, querem amar seus filhos, mas falta ferramenta. Então, acho que a ideia do curso também é dar uma série de ferramentas para isso. Não adianta a gente aqui ficar falando como é bonito o mundo da educação, tudo, e a gente fala assim, tá, mas como eu faço isso no dia a dia para ter harmonia na relação com os meus filhos? Como eu faço para, né? Você exatamente E, pegou aqui a pergunta do Marcelo Vieira, ó, como ajustar, né, o olhar no dia a dia, né? Como que a gente sim, faz isso? Inclusive, tem uma parte do curso que é justamente isso, né? É um exercício de reflexão, né? Se você puder sim, responder aí, acho que é legal. tem mesmo, não, com certeza. Então, eu vou concluir respondendo a pergunta do Marcelo. Beleza. E antes eu queria falar assim, então os pais com essas queixas comportamentais das crianças, o que é importante para começar a gente a ajustar o olhar é entender que educar é muito mais eu cumprir uma missão minha, de pai e educador, do que definir exatamente aonde o meu filho vai chegar quando ele for adulto. Porque tudo que a gente for falando aqui, eu não tenho um selo de garantia. E eu gosto de falar isso, no realismo na educação dos filhos, porque não adianta a gente cair na neurose de achar que assim, se eu fizer isso, meu filho vai ser desse jeito. Assim, os seres humanos, graças, né, a Deus, os seres humanos são livres. Portanto, são capazes de amar. Se eles são capazes de amar, o que a gente tem que fazer é criar uma terra fértil, um ambiente familiar harmonioso, que promova as virtudes e para que ele tenha maior chance de, no futuro, ser uma pessoa boa. Agora, se ele vai Sim. ser ou não, não é o foco da educação. O foco da educação, esse é o grande ajuste do olhar, respondendo a pergunta do Marcelo. O foco da educação é eu assumir a minha missão, de dar a minha vida para que aquele ser floresça. Então, e esse é o foco, viu? O Marcelo que fez essa pergunta, o foco é eu relembrar isso diariamente. Eu não tô aqui para que meu filho se comporte de jeito X, Y ou Z. Isso vai ter mais chance de funcionar se eu usar as ferramentas corretas. E claro que isso vai ser extensamente trabalhado no curso. Mas, ainda que isso não responda, se eu fui atrás, me preparei, estudei, assumi as ferramentas, coloquei elas com generosidade, sem reclamar, assumindo a minha missão de educador, pronto. O papel do curso e o papel do educador foi cumprido e eu cumpri a missão na minha vida. A missão na vida dessas crianças que vão ser outros adultos é uma questão que elas vão ter que responder com a própria vida delas. Então, esse é o primeiro ponto do ajuste do olhar, que eu acho muito interessante. É Sim. tirar a responsabilidade na resposta da criança e colocar na minha atitude enquanto educador. Isso posiciona a gente na realidade. Isso posiciona a gente né, em assumir a nossa própria liberdade. E isso é o que dá o gosto de viver. Cada dia que a gente levanta e fala assim, cara, viver é bom ainda que seja cansativo, porque eu faço o que eu quero, eu faço o que está ao meu alcance, eu faço o que eu tenho em mãos, né? Então, como Sim. ajustar? Então, dando um pouco da prévia de algumas coisas que a gente trabalha com mais calma no curso, não consigo fazer esse ajuste de olhar sem algo muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. Parar para pensar e refletir. Eu tenho que dedicar parte dos meus esforços de ser um bom pai, né, uma boa mãe, um bom educador, para refletir, para meditar sobre os filhos, meditar sobre a realidade, meditar, enfim, eu preciso parar sem o celular, sem distrações, para me posicionar diante da vida, para me posicionar diante dessas crianças. O que acontece é que a gente se deixa engolir por muitas demandas e falta esse tempo de reflexão para entender o que eu estou fazendo com a minha criança. Eu estou só dando de comer para ela?
O olhar contemplativo no dia a dia, que é aquele olhar que faz a gente sair da materialidade, do dar a comida para o meu filho e falar assim, não, eu tô dando minha vida para o meu filho, eu não tô dando comida simplesmente. Eu tô sustentando ele, eu tô cumprindo a minha missão. Isso é maravilhoso. Só que isso sem a atividade da meditação, que é o primeiro exercício que eu proponho lá no curso, fica esquecido, fica apagado. E a gente vai perdendo essa dimensão. Uma pessoa que perdeu a dimensão contemplativa da vida vai viver a parte animal da vida, a parte reacional. Então é normal que os pais comecem a ser mais reativos com seus filhos. Eles vão ser assim, parece que o filho grita, ele é reativo, ou seja, ele responde no mesmo tom, no mesmo nível. Então isso ajusta muito, eu trabalho muito isso nas aulas, nos cursos, primeiro, né, sempre no começo ajustar a gente nessa posicionamento da realidade, nesse olhar contemplativo, ou seja, eu ajustei o olhar. Eu parei de olhar só para aquela criança que faz birra e eu olhei um coração que tem ali atrás. Sim. Eu parei de olhar simplesmente pelo cansaço de fazer um monte de coisas monótonas e iguais todos os dias e olhei para a maravilha que é dar a minha vida para que os outros vivam. Quer dizer, isso, então, o primeiro exercício, sem dúvida, é parar no mínimo 10 minutos, 1 ou 2 vezes por dia, para meditar, para refletir, para pensar nessas questões. Sim. Um outro exercício que ajuda sim. muito, sim, Não, eu não, ia pode completar falar. só falando assim, outro exercício que ajuda muito é ter um tipo que é com complemento a esse, pode ser feito no mesmo momento, é um tipo de diário olhando para as pessoas que eu quero amar, de quem eu quero cuidar. Isso vale para filho, mas vale para qualquer pessoa, né? Eu ter um diário onde eu olhe para essa pessoa, né? E eu escreva qualidades dela, também dificuldades, defeitos dela, mas eu me posicionar diante deles. Diante das qualidades é contemplar e abrir um sorriso, né? E diante das dificuldades, eu tô chamado ao quê? Em vez de reclamar, é olhar e falar assim, vou ajudar essa pessoa a superar isso. Sim, com certeza. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. É, Quem não quer e, viver isso assim o dia a dia, né? claro. E tem um detalhe também, diante de tudo que você falou, essa necessidade constante de refletir sobre o que está acontecendo, observar essa coisa contemplativa, meditativa, né? É que as crianças, elas são diferentes, como você disse, todas são diferentes, e elas são diferentes a cada dia. Elas mudam pouco a pouco. Né? Às vezes Sim. uma estratégia, né? Isso eu já conversei com algumas pessoas, eu tô seguindo não sei quem no Instagram, ele falou para fazer não sei o quê, porque meu filho é do temperamento tal e não tá dando certo. Então, assim, ou dava certo, depois não dá mais, assim, tem que ter esse cuidado constante. Então, assim, meu filho gosta de comer tal coisa. Cara, daqui 6 meses ele não quer mais, daqui 6 meses ele quer outra coisa. Hoje ele gosta de ler um Uhum. livrinho, amanhã ele não quer mais ler aquele Perfeito. livrinho. Ele gosta de Perfeito. jogar futebol, amanhã ele se machuca e não quer mais. Assim, ele muda É isso. todos os dias. Sim, E a gente muda todos os dias, então essa sim, exato. necessidade de reflexão, ela é para ser feita a vida toda. Mesmo que Então, você não tenha filho, isso é válido inclusive para quem não tem filho. Essa de parar, assim, sair um pouquinho do dia a dia, e é uma coisa que eu falo muito, né, Felipe, que assim, tem muita gente que trata o próprio lar, a própria família como uma microempresa. Eu sim, preciso alimentar as crianças, tomar banho, escovar o dente, ver se as tarefas de escola foram feitas, precisa ir na academia, assim, sim, é uma lista grande, a vida se torna uma grande lista de tarefas. E sim. tudo bem, não está errado ver isso, porque essas coisas precisam ser feitas. Mas se limitar isso, como a gente faz na empresa, a empresa é isso, né? Você cumpre as tarefas, Aham, sim, bate as metas ali, recebe ali o salário e acabou. Agora, aham, o lar tem muito mais do que isso, né? É muito mais. com Até no certeza. convite aqui da live, eu É, escrevi que é muito mais do que a aplicação de técnicas, né? E sustento. Então, acho que esse é sim, o grande convite desse exatamente. curso, é justamente ver esse algo a mais, né? Da pura Sem dúvida. resolver tarefas, né? Isso é muito interessante porque a gente falava no começo de dar esperança, né? Quer dizer, de cultivar esperança no coração, esperança de que os outros podem ser mais e melhores, mas não só esperar passivamente. A esperança vem junto com um esforço ativo, de eu me comprometer com isso, senão não é a verdadeira esperança, né? Então, só que uma coisa que mata na raiz a esperança do coração é justamente dar rótulos. O rótulo, o que faz com uma pessoa um rótulo? Ah, essa pessoa é assim. Então você falava da criança mudar, né? Não, a gente tem que ter uma abertura de coração e não tentar taxar ou Meu rotular as filho é, pessoas, né?
que o meu filho É faz assim, isso porque ele é nunca me fleumático, obedece. porque ele é colérico, porque ele isso, então ele responde isso, então se ele responde assim, eu preciso fazer Pronto. isso. Pronto, resumiu, simplificou, simplificou. E assim, a educação é meio paradoxal, mas ao mesmo tempo ela é simples, assim, é simples, mas ela também é complexa. Assim, você não pode simplificar, O ser humano é resumir. complexo. Você É. não pode resumir o seu filho a um nome, como você falou. Ah, meu filho é bom disso, é ruim disso, ele é fleumático, é colérico, mas também, ou seja, você não pode transformar num algoritmo, ali, achar assim, ele faz isso, então eu faço isso. Estímulo-resposta. Mas É, também a é, educação é basicamente simples. Se você começa a ver, se você faz esse ajuste do olhar, né, na educação, também você vê que é simples, né? Porque todo sim, dia você é tem que isso. fazer um pequeno esforço para, como você falou, observar o que meu filho pode se tornar e como é que a gente dá mais um passinho. É simples nesse Claro. aspecto, né? Porque Nesse aspecto então, o que eu acho mais difícil, eu gasto mais energia falando, é esse ajuste do olhar. Uma vez que ajustou isso, tudo bem. Aí a gente pega umas 10 ferramentas lá que a gente tem para educar e coloca em prática, mas com o espírito isso, certo. Se a isso. pessoa tentar pegar essas ferramentas com o espírito errado, com o coração desajustado, com o olhar torto, não vai dar certo. Ela vai talvez até cause mais problemas. E aí as pessoas começam a falar, eu tô fazendo tudo que tá indicado, eu tô fazendo tudo que falam. Tá, mas você não tá fazendo enquanto um educador, enquanto alguém que tá ali para amar, alguém que tem esperança, alguém que tá com o coração aberto, dilatado para que aquela criança cresça e se desenvolva. Uhum. Isso é o mais difícil. Por isso que a gente precisa gastar energia e esforço. Isso não é muito falado por aí, em cursos de educação, né? Em geral fica só nas ferramentas. Mas eu realmente vejo isso na prática, em que quando a gente ajusta isso, o que sobra? Sobra as reais demandas da vida, e não os programas que eu criei. Porque, veja, como eu estava falando lá no consultório, muitas pessoas chegam com queixas de comportamento da criança. E a queixa do comportamento da criança vem junto com um tipo de impaciência dos pais, ou ansiedade, um dos dois. Isso é o mais Uhum. comum. Ou impaciência de não aguento mais, meu filho é assim, não sei mais o que fazer, ou uma ansiedade de tipo, o que eu faço? Eu não sei, falta informação. Será que tá certo? Será que não tá? A impaciência, se a gente for olhar com calma, a fonte da nossa impaciência muitas vezes é assim: essa criança tá atrapalhando em algo que eu queria estar fazendo e não posso fazer porque ela me pareceu com uma demanda específica. Aí o problema não tá na criança e a gente despeja nela um problema gigantesco. Eu não tô falando que as crianças não têm comportamentos que não precisam ser educados, elas precisam ser educadas o dia inteiro. Só que a impaciência na educação vem muito desse desajuste de assim, a criança tá ali e tá me atrapalhando, né? A Quer dizer, eu tô expectativa tá lá errada, fazendo as né? minhas coisas, eu tenho uma lista de tarefas gigantesca. Exato. E aí, Essa então, expectativa é isso que é tá. um desajuste. Exatamente, sem dúvida. Você quer ter um filho para ter um lar feliz igual aqueles que você vê no Instagram e de repente a criança tá gritando ali, tá chorando, tá quebrando tudo, né? E você Sim, precisa entender o que a criança às vezes nem fala e tá quebrando, igual esse caso que você falou. A criança pôs fogo na própria casa, e tem crianças que quebram tudo, fica escalando. sim. Você tem que entender ali o que essa criança está querendo, né? E muitas vezes é esse ajuste realmente, esse ajuste perceber. Às vezes ela não sabe se expressar tão bem, então às vezes a criança está Sim. quebrando tudo ali, está subindo nas coisas, porque ela tem uma necessidade própria de movimento que você precisa compreender. Aqui tem uma pergunta É, interessante do Marcelo aqui, fiquei com ela na cabeça aqui, vou colocar novamente aqui. Ó. E quando atuamos profissionalmente, um educador, por exemplo, estou imaginando aqui um professor, alguém que cuida de crianças pequenas, né? Na escola não encontra essa abertura com as famílias. O que você sugere? uhum. Bom, Pergunta boa. esse é o desafio. Porque eu também nem sempre encontro essa abertura, alguém que vem numa consulta, ou alguém que tá. A pessoa Enfim, quer a solução, né? a A pessoa maioria vai tem essa abertura. ela foi Sim, no que é a ela solução. levou a criança para você porque ela não quer resolver ou não sabe, né? Mas muitas vezes não quer, né? Tem isso, Quer que tem isso. você Mas, resolva para ela. exatamente. Mas posso falar a verdade, e eu tô em busca disso também, mas gerar essa disposição, que a gente tá falando de uma coisa muito profunda, gerar essa disposição numa outra pessoa só é possível se a gente tem isso muito bem fundamentado no nosso coração. É isso que chama alguém para a realidade, é isso que move um coração, é um outro coração grande. Então eu não tenho ferramentas concretas. Isso é uma arte, às vezes, olha, às vezes tem gente que não vai querer e não vai mudar mesmo também. E a gente tem que ter paz, né? Ela assim, tá, eu tô fazendo o máximo,
para ajudar aquela criança, aquela sim. família, aquelas pessoas, mas assim, de verdade, tem gente que vai mudar, tem gente que não vai mudar, a gente não consegue mexer ali dentro, né, da pessoa, e, e isso é uma maravilha ao mesmo tempo, a gente tem que ter tranquilidade com isso. É uma maravilha que, É, assim, os outros você são livres. como pediatra acaba tendo muito menos contato com a criança do que um professor que está ali todo dia, bem ou mal, né? Ainda mais se for de crianças Com pequenas, certeza, que fica às vezes duas, sem três, quatro dúvida. horas com as crianças, né? E uma coisa que eu costumo recomendar, não que isso seja fácil, né? É fácil falar, né? Eu tô aqui em casa e tal, é fácil de falar, mas eu já recomendei isso para alguns professores amigos e disseram que deu muito bom resultado, que é você simplesmente fazer com que o aluno, o problema, aquele que está ali com alguma dificuldade, se sinta ouvido, né? Digamos, Sim, se sinta visto. Porque às vezes a pessoa está ali, né? Ela tem até um número na sala. Eu sou o número 21, sou o número 22. O professor às vezes não sabe nem o nome da criança, mas quando ela se sente vista pelo professor, né? Então, eu tinha até um colega meu que tinha alunos que eram de famílias bem complicadas, assim, enfim. E ele fazia isso, me recomendo isso, ele fazia, ele chamava os alunos depois da sala, mas não para dar bronca, para ouvir. Fala assim, pô, eu tô vendo aí que você tá no canto, tá quietão, como é que tá? Tá tudo bem na sua casa? E, cara, aquilo quebrou uma barreira entre os dois ali. Depois ele foi sim, fazendo com outros, porque aquela criança, aquele jovem, falou assim: pô, tem alguém que se importa comigo. E às vezes ele não aham, recebe aquilo em casa. Às vezes, justamente aquele claro, comportamento problema, né? Qual que é a técnica para um aluno problema? Você chama ele de ajudante, porque ele tá querendo atenção. Que às vezes sim, a necessidade de atenção numa criança é um sentimento sim, complexo. E ela ah, extravasa aquilo fazendo, sim, fazendo bagunça, porque às vezes a atenção que ela consegue receber é uma bronca. E eu já, uhum, eu já, eu já repeti isso várias vezes em outras conversas, né? A criança prefere levar uma bronca do que ser ignorada. Então, se ela está se sentindo ignorada, gostaria de ser vista e não está sendo vista, ela vai buscar atenção, seja ela positiva ou negativa. Vou quebrar a aham, televisão porque meu pai vai me dar uma bronca, vai me bater aqui. Pelo menos ele vai, durante aquela bronca, ele vai me dar atenção. Parece meio louco, mas isso acontece, né? É sim. melhor você receber uma Outra coisa, bronca, um castigo, do que ser ignorado. Sim. sem dúvida. Tem outra coisa também, assim, aí é um outro tema, talvez a gente derive um pouco, mas eu acho que, assim, pode parecer paradoxal, mas eu não acredito tanto em ficar educando criança direto. Eu acredito em educar adultos. Os adultos vão educar seus filhos. Se eles forem pessoas boas, vão ter uma família boa, ali vai ser promovido um ambiente onde as crianças vão crescer e vão ser bem educadas. Então, falando um pouco com o Marcelo, que perguntou do colégio, o problema é um Sim. problema de método, ao meu ver. Porque o colégio está atento às crianças e deveria estar atento aos pais. E os pais educam as crianças. Só que aí tem um problema que vem de muito longe, assim. Para resolver esse negócio, a gente já caiu em um problema atrás do outro, as pessoas não conseguem nem enxergar a origem do problema. O problema é que a criança não se comporta em sala de aula. O problema é que, assim, a escola está focada na criança e lá em casa é que ela está sendo educada ou não educada, né? Então, os colégios, ao meu ver, deveriam existir para formar bem os pais e ensiná-los a fazer isso que a gente está fazendo, a ter uma família harmoniosa. E ensinar um tanto de matéria, que isso se aprende rápido. A criança aprende rápido matéria. Muito rápido. Agora, a educação demanda mais tempo, né, que é ensinar matéria. Então, assim, tem um problema de método aí que às vezes a gente não vai chegar mesmo. A gente tem que chegar aí com quem está perto e ajudando a mudar o olhar. Então, Uhum. por isso que a gente fala bastante, né, lá na introdução do curso sobre ajuste do olhar. E tem outra coisa, que aí, partindo lá no primeiro módulo do curso, né, Maurício, a gente fala sobre Sim, tô aqui com e os dar algumas livros. ferramentas de como também lidar com a criança dependendo da faixa etária dela, né? Como entender as aspirações, Isso, as reações e demandas das crianças, né? Esse módulo, ao meu ver, dá uma luz muito grande, porque a gente, diante de um comportamento do filho, a gente pode ser reativo ou a gente pode, assim, entender o que está acontecendo ali. Uma criança pequena, por exemplo, ela é muito sensitiva. A gente precisa falar com ela usando os sentidos dela. Como assim? Ela vai responder muito mais, por exemplo, a como eu falo, o tom de voz que eu uso, se eu uso o tato ou não, né? Então, assim, por exemplo, uma casa onde se educa bem, né, os filhos são bem mais calmos e tem uma harmonia, é uma casa onde não passa muito do tom de voz normal, onde não fica a televisão ligada o dia inteiro. Porque as crianças pequenas se
começa a ficar barulhento, fala alto, faz cara feia. Então, por exemplo, criança de 0 a 3 anos, maior parte do recurso educativo deveria ser assim, ou sorrir, porque aí a criança vai responder bem ao sorriso, ou ausência de sorriso, não precisa de gritar. Criança pequena responde super bem a isso. E gritar começa a desorganizar a criança, ela vai entender que ela também, quando estiver insatisfeita, ela grita para resolver as coisas. Sim. É que parece loucura, mas uma casa com 3, 4 crianças não precisa ser bagunçada, não precisa ser uma gritaria, não precisa ser briga para todo lado. Se houver um pouquinho de ordem e método para lidar com a criança, dependendo da faixa etária dela, Sim. a casa pode ser Até, harmoniosa, ainda até que haja um outro porque momento de... Até porque se você usa recursos extremos para resolver os problemas, as crianças elas são resistentes, elas vão esperar o grito para obedecer. Ah, meu pai não gritou ainda, então não preciso fazer Por nada. exemplo. Então deixa lá, eu Sim, vou continuar fazendo aqui o que tá. Quando meu pai gritar, quando minha mãe gritar, eu vou obedecer, né? Então, sim, tem uma toda live eu solto uma curiosidade inútil, né? Então a curiosidade aleatória de hoje que eu vou falar que eu lembrei aqui é a seguinte: o barulho, como você falou, ele é uma coisa muito interessante, porque mesmo que você não esteja se incomodando, tá uma avenida barulhenta, a televisão tá ligada, por mais que você não, não, tudo bem, eu consigo ler aqui, normal. O corpo, ele ouve aquilo, ele processa aquilo, ele gera, né, reações químicas, claro. biológicas do estresse. Então, mesmo que Sim, você fale assim, não me incomodo, o seu corpo se incomoda, você está gerando hormônios relativos ao estresse, que é diferente, às vezes, sim, de poluição visual, é diferente. O poluição sonora, então, você gera estresse na criança, mesmo que ela esteja acostumada, então a televisão sim, ligada ali vai gerar crianças mais irritadiças, mais ansiosas, não sim, só pelo barulho, mas pelo estímulo. Tem um uhum, negócio ali, estímulo, 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 né? Dopamina. Então, o que você falou é muito verdade. Não é porque tem muitas crianças que precisa estar desordenado o tempo todo. Agora, o Marcelo aí exatamente. mandou uma mensagem, eu fiquei curioso ainda com a mensagem dele, talvez com mais detalhes a gente consiga dar alguma orientação mais específica. Mas agora, encontrar abertura com família é um grande desafio. Pode ser que não consiga. Tem família que não quer e realmente coloca a criança na escola porque também não sabe o que fazer em casa ou não quer. Simplesmente, fala assim, eu vou Uhum, jogar, eu ponho na escola e, pelo amor de Deus, agora eu posso me descansar, eu posso trabalhar, eu posso ir na academia, eu posso ir na manicure uhum, e fazer as próprias prioridades. É isso que a gente está falando. sim. Esse ajuste também é Olha, importante e você não tem controle, né? É o que o Felipe falou, né, Marcelo? O Felipe falou o quê? O ideal seria ter acesso e educar esses pais diretamente, mas a escola não é a instituição que vai fazer isso. Mas, ao meu ver, existem escolas que fazem isso. Eu acho que essa deveria ser a grande função da escola. Porque, É, porque é uma demanda atual, tá? Da sociedade atual. Falta formação para educar filhos. Ok, falta, não vamos ficar reclamando. Vamos dar oportunidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Vamos dar exatamente. ferramenta, é isso. Agora, eu particularmente não acredito em educação integral, necessariamente. Assim, a criança está com um monte de outras crianças que ainda precisam ser educadas. Então, muitas vezes elas vão lá e desaprendem as coisas. Porque tem outras crianças que vão lá e aí briga e bate, aí grita. O ambiente em geral em É escola o que é você falou. mais conturbado. É. Quer dizer, então assim, às vezes é uma necessidade. Colégio integral, por exemplo, a gente está em São Paulo. São Paulo é uma cidade em que assim, muitas famílias vão precisar de integral, porque a cultura de trabalho e o custo de vida, etc., muitas famílias precisam deixar a criança lá. Mas, ao meu ver, assim, é mais uma necessidade, um mal necessário, do que Uhum. realmente algo que não. Então a criança vai ser bem educada porque está em período integral. A criança é educada em casa, sem dúvida, assim, é esse ambiente diário Isso. e ordenado que Na vai adotar. verdade, a criança é educada o tempo todo. Mesmo que você esteja ignorando o teu filho ali, você está sendo educado. Quando eu falei isso com outra live também. Quando você chega em casa à tarde porque estava trabalhando, você está ensinando alguma coisa para o seu filho. Você está ensinando, assim, olha, o papai está voltando tarde aqui porque eu estou Exato. trabalhando, ou está voltando cedo para ver você. É assim, você está ensinando o tempo todo, seja pelo exemplo, Sim, seja pelo mau exemplo. Sempre, sempre, sempre. A Thaisa sim, colocou um comentário aqui bem curioso, e aí tem também uma coisa para falar sobre isso. Ó. O uso de máscara na pandemia prejudicou muito tudo isso. O isso o quê? sim, Isso que você falou do sorriso, ensinar pelo sorriso. Porque as crianças não viam o sorriso, né? Não via a expressão exato. facial, e isso gerou, assim, as crianças É, pequenas, tem uma janela ali que elas aprendem a identificar a expressão facial, e com a boca assim fechada, né? é. Detalhe, É, criança aprende a falar não é ouvindo. Criança aprende a falar olhando a mímica da boca e ela imita o movimento. Esse é o primeiro. É por isso que
E um dos motivos porque criança autista, que faz menos contato visual, demora mais para falar. Olha só. É um dos motivos, né? Não é o único. Mas, então, criança aprende a falar vem do boca a mexer. Por isso que a gente fala naturalmente um pouco mais pausado com criança. Ah, a banana. É óbvio que isso ajuda, porque a gente está articulando bem as palavras. A máscara também atrasou fala. Tem estudo que mostrou isso. Atraso de Uhum. fala, além da questão comportamental de vínculo, né? E afetividade da criança. Sem dúvida. Então, tem muita repercussão. Então, essas coisas, então, o curso do primeiro módulo, para mim, tá recheado desses. E dá um start, assim, uma luz para as famílias, dentro do contexto e modo delas se organizarem, fazer isso com liberdade. Ah, eu acho que isso aqui vai funcionar com meu filho. Então, assim, É, não se resume ao que a gente fala lá, mas dá uma liberdade, porque esse curso inteiro são ferramentas que, assim, que dão liberdade, não que prendem e fecham, não, tem que fazer desse jeito. Não, são ferramentas que ao mesmo tempo dão essa possibilidade de cada um avaliar no seu caso o que é o melhor a se fazer e tal. A gente não tem receita, uma sim. receita de bolo, porque educação não é receita de bolo, né? E uma coisa muito legal do curso, já que eu vou fazer o merchandise porque tá lá para vocês. A gente produziu esse curso Perfeito. maravilhoso e, bom, tem que acessar lá e vocês vão ouvir eu falar do curso aqui, ó. Mas uma coisa muito legal desse curso é a organização por faixa etária. Então, por exemplo, esse módulo 1, o módulo se chama Entendendo as Reações, Afetos e Aspirações das Crianças. Está separado, ó, do 0 aos 2, que fala da sensibilidade, que você está falando agora, a afetividade, dos 2 aos 6 anos, dos 6 aos 12, né, e dali para frente também. Então, cada módulo tem a separação por idade, quando necessário, claro, né? Sim, Então, isso é bem legal, porque se o seu filho já passou um pouquinho da primeira idade, ele está com 12 anos, 10 anos, 6 anos, você pode pular eventualmente uma aulinha ou outra e ir direto naquela que diz respeito ao seu filho nesse momento, né? E depois quer voltar ali, acessar de novo, é só entrar e ouvir de novo. Então, é muito legal. Inclusive, uma sim. coisa curiosa, quando a gente estruturou esse produto, foi o seguinte: foi assim, bom, Felipe, você recebe muita pergunta igual no seu consultório, tenho certeza. Eu mesmo, né, chego no consultório É. quando os meus filhos eram pequenininhos com uma lista, a gente anotava no caderninho o que eu quero perguntar para o pediatra. Puf, aí você chega lá e descarrega aquele Sim. questionário pro profissional, né? E tem muitas Se for o questões em primeiro comum. filho, Primeiro filho, você vai sim. com um monte. E esse curso É. ele compila, né, no meio das aulas ali, aulas específicas, respondendo essas perguntas mais comuns, tá? Nossa, sem Então, dúvida. é muito mais fácil você, pô, vai ter um filho aí antes de a criança nascer, que depois que nasce ele começa a chorar, você tem que dormir pouco, começa a correria, não tem jeito. Aí Agora, foi. É. aproveita antes ali, ou se você está com um tempinho, é um curso bem organizado, rapidinho, tem assim, tá bem sintético, não tem enrolação. São acho que 35 aulas organizadas em 4 módulos, são 5 horas. Pô, 5 horas é muito. Pô, pula as aulas que não faz sentido ali por conta da idade, vai naquela que te interessa mais, vale a pena. Até vou aproveitar aqui, ó. Depois a gente comenta um pouquinho cada um dos módulos, qual que é a proposta de cada um dos módulos. Acho que é legal a gente fazer isso Uhum. nessa parte da live. Deixa eu achar aqui que esse negócio. Onde que tá esse negócio? Ah, tá aqui. Ó, vamos lá. Vai ficar na minha frente aqui, então vem aqui um pouquinho pro lado. Ó, esse curso é muito, assim, é mais barato do que uma sessão com um pediatra, né? Na maioria deles. Sem dúvida. Aqui, ó. Tá, 12 parcelas de 32. Então, Tá tranquilo. Ó, muito você mais tem barato. de um bom pediatra, com certeza. Ó, tem certificado de conclusão e acesso ao curso. Como a gente tem outros cursos na plataforma, então assim, 12 de 32 tem. Você consegue, enfim, se acessou ali, não gostou, tem 7 dias de garantia, como praticamente todos os produtos digitais. Só que assim, a gente tem vários cursos de educação também na plataforma. Então a gente fez um pacote aqui. Então, esse é um combo. Fica praticamente você Excelente. recebe os cursos. Ó, se você for comparar aqui, ó, esse aqui é de 32. Então, por R$ 10 a mais por mês, você consegue acesso ao curso do Felipe. Excelente. Recebe aqui formação do imaginário da criança, que a gente fez com o Gonzaga, que está sempre nas lives aqui com a gente. Já falamos sobre esse curso várias vezes. E um curso de virtudes fundamentais com o Mauro Keller, que é um curso muito bacana. Então, são 3 cursos aqui por 42, tá? E esse aqui, se você, ó, por R$ 7 a mais, você consegue acesso a todos os cursos.
inclusive o do Felipe, tá? Então, tem mais de 100 horas de Excelente. curso já na plataforma. Assim, a gente só não aumentou o preço porque não deu tempo de ver isso, mas assim, é muito barato, Uhum. 49. Tá Tem barato. muita coisa legal e detalhe, né? Tem um detalhe importante. Acesso a 100 horas de curso, mas a gente já tem mais uns 8 cursos editados que a gente vai lançar nos próximos meses. Então, o assinante vai receber esses cursos, são 14 cursos já, contando com esse que seu que entrou hoje, e mais 8. Então, um total de 20 cursos, vai dar mais de 200 horas. Tem uns bem legais que a gente vai lançar em breve. Então, deixa eu voltar aqui. Essas informações que eu coloquei encontram no nosso site, tutoracursos.com.br, está tudo lá. E tem um detalhe muito importante que eu quase esqueci de falar, que é o seguinte: quem se inscreveu para assistir às aulas grátis, quem entrou no curso no site da Tutora, no curso do Felipe, tem um formulário para você entrar e acessar 4 aulas grátis. Quem fez colocou o e-mail lá para acessar as aulas grátis, tem uma condição especial. Então vai ganhar 15% de desconto até o dia 24. Então, em cima desse valor que eu coloquei, ainda tem esse 15% de desconto. Mas é só para quem se inscreveu para assistir as aulas grátis. São 4 aulas. A gente pegou uma aula de cada módulo e a gente vai falar agora sobre eles. Então, deixa eu ver os comentários aqui. Ninguém mandou nada ainda. A gente vai comentar cada um dos módulos para vocês conhecerem realmente e aprender um pouquinho, porque o Felipe, quando ele vai falando, vai aparecendo um monte de ensinamento legal. Então, esse primeiro módulo aqui são os pilares do desenvolvimento, que a gente já falou bastante aqui. Então, os 3 pilares do desenvolvimento, certo? Comenta um pouquinho, Felipe, depois a gente vai passando para os próximos, só para apresentar realmente a proposta do curso um pouquinho mais certeira aqui Sim, com o que foi desenvolvido. tá bom. Não, muito bom. Acho que, enfim, só me recorda, os pilares de desenvolvimento é o que vai falando das aspirações? Não, esse ficou Sim, como segundo modo. Isso. na verdade esse modo, vou Que ajeitar o eram, nome aqui, ó. O nome que está lá mas no ok. site, esse aqui, ó. Não, perfeito. É porque é Entender isso, as né? Mas reações, é afetos e perfeito. aspirações. Sim. Esse primeiro modo é muito, muito interessante. O que acontece? As crianças, como você falou, né? Enfim, acaba que em uma consulta lá, a gente compilou, né? Muita coisa que é comum na educação infantil, em consultas na pediatria, tudo. E realmente entender por que meu filho tá chorando, por que meu filho briga, como que eu posso falar de um modo que o meu filho me ouça, etc. São muitas perguntas comuns das pessoas, né? Para isso a gente precisa de informação, a gente precisa entender por que uma criança tem um comportamento que tem. Existe um desenvolvimento natural das faculdades ou das potências, né? O que são isso, né? Nós todos, adultos plenos, em pleno desenvolvimento, já temos todas as nossas capacidades desenvolvidas. A gente tem nossa musculatura, coordenação motora, os nossos 5 sentidos estão todos bem desenvolvidos. A gente tem toda essa parte da sensibilidade bem desenvolvida, se não gera nenhuma doença que afete isso. A gente já tem todo o nosso mundo emocional e sentimental formado e muito rico já. E a gente tem a nossa inteligência, através da qual a gente olha para as coisas, a gente pensa, a gente reflete. Tal. A criança vai desenvolvendo isso ao longo das idades dela. E a depender desse desenvolvimento, ela começa então com todo o mundo do corpo, da sensibilidade, etc. Depois desenvolve esse mundo emocional, dos sentimentos, dos afetos, e depois o mundo intelectual. Então, eu tentar abordar uma criança pequena falando com ela com a cabeça dela, que é, por exemplo, assim, filho, vem cá, vamos ter uma conversa. A criança tem 3 anos. A gente vai ter uma conversa sobre por que você não pode fazer isso que você fez com o seu irmão. Então, aí começa a dar um sermão de 2, 3 minutos. A criança não viu nada. 2, 3 minutos Quando está sendo seria. bondoso, né? Porque geralmente Não, eu quando tô os sendo pais bondoso perdem aqui, eu sei. Exatamente. Tô fica sendo ali uma bondoso. hora. Não, perfeito. Então, assim, acaba que a gente usa ferramentas erradas, com a intenção boa. Outro dia mesmo, eu não sei se foi hoje ou ontem, eu vi uma criança que tinha feito um negócio errado, a mãe virou pra ela e falou assim, e começou a dar, e falar, a criança ficou olhando pra ela, assim. Mas acho que não guardou nada, assim, né? Guardou assim, tá, fiz um negócio que eu acho que minha mãe não queria, mas
Aí quando você seria pergunta, talvez muito mais eficaz. você entendeu o que eu falei? A criança sim. Aí depois, quando tá tudo Ah, calmo, óbvio, você fala, você assim, ia falar entendeu? nada. Aí a criança fala, eu não entendi uma palavra que você falou, só vi que você tava brava. Exato, né? Isso acontece. Então, assim, a gente acaba, por falta de conhecimento, mas usando ferramentas, modos de se relacionar errado com as crianças, dependendo da idade que elas estão. Sim, Então, assim, entender o mundo da sensibilidade, como abordar ele, entender a sim. afetividade e como atuar diante dela, como formar, como ordenar essa afetividade, e como realmente, a partir de que idade que eu posso realmente ter uma abordagem mais intelectual na educação, né? E como, e lá, além de entender isso, eu vou dando uma série de ferramentas concretas de como, do que pode ser colocado em prática para que, para que essas demandas sejam supridas, porque uma criança que tem demandas supridas, qualquer pessoa que tem demandas que não são supridas, ela vai colocar, exteriorizar isso como um desconforto ou como uma, né, como uma falta mesmo. E as crianças às vezes vão colocar faltas, às vezes com irritação, com problemas de comportamento, etc. Né? Esse é um olhar muito interessante, porque a gente começa a olhar e aí os pais que eu atendo no consultório aqui já tiveram essa orientação em relação a isso. Por exemplo, tenho pais que estão no meu consultório que assistiram outro curso que eu já dei, que eu abordo esse tema. Ele já chega assim e já fala para mim: meu filho tá com um problema, ele tá tendo uns ataques de irritabilidade e tal, e aí eles completam: eu não sei, eu não tô conseguindo identificar o que ele tá precisando para poder ajudar. Ah, Olha que sim. legal. São pais que já estão instalados na sua posição de educador. E eles estão serenos. O filho tá com problema, eles só estão querendo ajudar. Eles não estão assim se descabelando. Uhum. É muito legal ver essa mudança acontecendo. Isso acontece. Então, essa é a ideia desse primeiro módulo do curso. Esse primeiro módulo já vale o curso, tá? Já Ah, deixa. sem dúvida. Cada um deles já vale. Então, ó, o segundo aqui, ó, construindo a base, os 4 hábitos-chave na educação infantil. Esse aqui é bem legal, ó. Sim, As aulas aqui, fala da alimentação, fala da ordem, fala do sono. exato, E esse daqui, exato. no site não tá aparecendo aqui, mas ele tá organizado por idade. Então tem de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12, então tá bem organizado por idade. Então Sim, a alimentação, por exemplo, é um desafio diferente para cada idade. Então meu filho pequenininho tinha um cardápio. Depois de um tempo mudou o paladar e o cardápio mudou. Depois de um tempo, assim, assim, você tem que saber, além disso que o Felipe falou, você tem que estar com esse olhar aí atento e assim, não é porque funciona um dia que vai funcionar no outro dia. Então, assim, é sim. constante. Então, esse módulo é bem bacana porque está realmente organizado pelas idades. Então, comenta um pouquinho Sim, aí, Felipe, desse legal. módulo 2. Então, esse módulo é muito legal porque ele é muito prático, né? Ao mesmo tempo que, assim, ele não é pouco importante, é algo que é muito falado, assim, acho que é algo que está bastante difundido, mas a gente organiza também, que isso é uma novidade, assim, né? A gente organiza por faixa etária, porque é diferente a alimentação, o sono. Então, quais são os 4 hábitos-chave, né, na educação? É o sono, a alimentação, a ordem e a higiene, né? A gente coloca. Sim. Esses 4 hábitos, ou chamado 4 hábitos-chave, ou 4 hábitos básicos, são a base para você ordenar essa sensibilidade e afetividade que a gente falava da criança. Então já responde assim, ah, tá, se a gente fizer isso, ordena aquilo lá que a gente falou no primeiro módulo. Uhum. Portanto, teremos crianças mais ordenadas, mais bem comportadas, mais calmas, enfim, funcionando como, né, Esses cada vez hábitos mais como um ser humano, básicos, chama básico justamente porque sem eles você não porque são consegue base. ir muito mais. Você precisa, Isso, né? Você é precisa isso. estar com a Esse é o ponto. fralda limpa, barriga cheia, sono em dia, né? E é isso. Exatamente. Tem que estar com Porque aquilo uma ali. criança que tá com fome, não vai se, assim, vai dar problema, vamos dizer assim, né? Vamos colocar claro, né, nessa linguagem. A criança que Sim. não tá dormindo direito vai ter problema de comportamento, vai ter problema de memória, vai ter. A criança que. Enfim. Então, é a base nesse sentido de que, assim, é fundamental. Isso. Sem ele, então, muitas queixas chegam de problema de comportamento da criança e a gente vai investigar como tá os 4 hábitos. E a vida tá uma bagunça. Tá uma Você até bagunça, quando, né? dá uma dica, né? Que, por exemplo, você tá. Por exemplo, meu filho come todo dia meio-dia. Só que aí teve um imprevisto. Quanto eu consigo deslocar o horário para mais ou Sei para menos sem gerar um estresse muito severo para o lá. comportamento, né? Você falou alguma coisa, acho que era Isso é muito legal. Sono, tudo. A gente vai falando, né? Enfim, tentar muito evitar legal. fugir, né?
Tem coisas bem concretas. Esse módulo é muito legal porque também não adianta a gente falar, nossa, tá tudo difícil, é difícil. Pronto, esse módulo responde todas as perguntas, assim, 90% das perguntas, tudo que vai aparecer em consultório. Eu vou falar, uma consulta já é mais cara que o curso e a gente não consegue abordar tudo isso, porque isso eu falo de todas as etapas, de todas as idades. Então é muito legal, tá bem organizado. Isso. Eu acho que sim, E vale a depois, pena. além disso, de organizar a vida da criança, muito se fala de educação das virtudes. Mas como que eu crio uma base também para o desenvolvimento das virtudes? São os hábitos. Com Bons certeza. hábitos são base de boas virtudes lá no futuro. E a criança pequena ainda não tem virtude propriamente dita, mas ela pode ter hábitos bem estabelecidos que vão gerar basicamente entre esses 4 hábitos básicos, né? Por exemplo, todo o hábito da ordem é a base para gerar uma criança que não vai ser preguiçosa lá na frente, porque ela vai se acostumar a agir para botar ordem no mundo. O problema da preguiça é que nos deixa a gente parado em vez de querer resolver as coisas e tornar o mundo melhor, cumprindo meu dever, ordenando o mundo. Então, assim, o hábito base da ordem parece inocente eu ensinar a criança a guardar o Lego, guardar as coisas no lugar, a insistir nisso. Parece inocente, mas assim, é isso que previne a preguiça lá na adolescência, que a gente depois começa a reclamar. Ah, tá preguiçoso, tal, tal, tal. Isso Enfim, que você. e uma casa com rotina é uma casa harmoniosa também. Então, acho que essa questão é importante. E acaba sendo, Sim, como você falou, o terreno onde depois vai construir as virtudes realmente. Então tem que isso é um é erro isso. bem comum, né, dos pais que assim, meu filho é pequenininho, então tudo bem, deixa que eu guardo para ele, deixa que eu arrumo a caminha dele, deixa que eu faça porque ele é muito pequeno. E aí você vai empurrando ali para frente e de repente, de um dia para o outro, você quer que ele faça tudo aquilo. Não teve aquela preparação. E às vezes é até É meio isso. contraditório. Você está ensinando, né? Inclusive teve um post que a gente subiu hoje no nosso perfil que fala do choro da criança. Você larga a criança chorando, ou seja, ó, quando você precisar de mim, eu vou te ignorar. Você vai ficar chorando sozinho, até que a criança desiste de chorar e dorme, né? E aí, quando a criança vira adolescente, você quer que ela te conte tudo. Assim, tudo bem, o bebezinho tem uma necessidade, o adolescente tem outra. Mas tem uma certa quebra ali, não é tão coerente assim você ignorar o seu filho em certas ocasiões e querer que depois ele te procure quando necessário. Então tem que ter, assim, tem que ter esse planejamento também de longo Uhum. prazo. É a mesma pessoa, você está ensinando ali, você está educando o sentimento dela de, ó, quando você tiver com medo, com fome à noite, no escuro, não chama o papai e mamãe porque a gente não vai. Então, é a base realmente, né? Da ordem, né? Tudo isso. Sem isso é muito difícil depois de falar de virtude realmente, né? Você vai falar da Exatamente. temperança, vai falar da prudência, o quarto bagunçado, a criança ali no escova o dente bagunçado, tem preguiça de tomar banho, então é muito difícil. Então, É isso. chama básico porque realmente é necessário e básico também no sentido de sem isso não vai ter os demais. É a base É realmente. isso. Uhum. Vamos É lá. isso. Próximo aqui. Esse é muito legal também. E esse aqui tá bem organizado. Tem tá extremamente organizado esse módulo. Que tem lá, primeira aula, as 5 condições básicas da obediência. Então, assim, você tem que saber aquilo lá para conseguir, né? Meu filho não me obedece. Entre, assiste essa aula, já vai valer o curso, entende? As 5 fases da obediência, os 4 temperamentos, está bem organizado ali. Essa coisa dos temperamentos eu recomendo realmente. Vai lá, assiste o Felipe Antunes, vai lá, assiste o Gonzaga falando que são pessoas que realmente sabem do que estão falando em relação a isso. Porque sair procurando dica na internet, depois você vai quebrar a cara. Porque não funciona Uhum. se você não souber exatamente como usar aquilo, tá? E, assim, é muito Uhum. comum. Saber Sim. escutar, aplicações de castigos, isso aqui é um tema polêmico pra caramba, controverso. Cada um fala, eu apanhei de criança e tô vivo. Então, assim, eu sempre falo, pô, se você está vivo, se esse é o seu critério de educação, talvez seja a hora de ajustar, né? Pô, vamos ver um pouquinho mais do que sobreviver, né? Então vamos um pouquinho além, né? É, e aqui falando da autoridade, preparando, né, para o módulo final que fala da autoridade. Quem manda é o pai e a mãe. Tá? Tem uma pergunta legal aqui, ó. Se sermão não adianta, como educar uma criança de 3 anos, né? Acho que você chegou um pouquinho Uhum. depois da resposta aqui, mas Sim, fala aí, mas Antunes. não, Manda acho que bala e é depois perfeito, coloca esse tá? daí, depois aí você Não, é isso. fala da Se sermão não obediência. ajuda, é muito interessante porque muita gente dá sermão, né? Eu sei, então, que isso acontece, não é?
E acha que tá educando mesmo, não é má intenção, é perfeito, assim, a pessoa que tá realmente tá se esforçando pra colocar alguma coisa na cabeça daquela criancinha. Só que antes de colocar na cabeça, a gente coloca no comportamento, a gente coloca no coração, a gente coloca em outro, que a gente tem que saber como educar. Então, como educar uma criança de 3 anos? Primeiro, coloca os hábitos básicos, sem dúvida nenhuma. Vamos ver, sono tá em dia, tá em ordem, dorme as horas necessárias. Alimentação, tem horário para comer, come de tudo, equilibrado, regrado, foge muito da comida, come besteira, etc. Ordem, é uma criança que tem horário para as coisas, mínimo, né? Não precisa regrar toda a vida, mas higiene, ela cuida, né? Enfim, ela tem o hábito de cuidar de si mesma, de se limpar, de tal. São hábitos básicos. Então, isso é uma regra geral que é o módulo 2 inteiro, que vai ajudar a educar uma criança de 3 anos. Mas como você faz para educar uma criança de 3 anos? Siga a seguinte regra. Ela vai se comportar, responder muito mais ao modo como você fala do que do que você está falando. Então, a criança de 3 anos precisa de muito sorriso, precisa de ordens dadas curtas, com clareza. Então, é isso, né? Ela vai ouvir muito mais o que você fala. Quando ela faz uma coisa de errada, não precisa ficar dando grandes sermões. Se você tá, olha só que interessante, se você tá acostumado a sorrir para ela, o simples fato de você não sorrir, já ela vai sentir já. O problema é que a gente fica com cara fechada, carrancuda, né? Cara de emburrada. Parece criança. Aí a gente fica que nem criança. Pedir diante da criança, aí a gente dá piti, e aí dá sermão, né? Esse é o problema. Então, assim, O criança sermão é mais pequena, uma necessidade nossa do que da criança, né? A gente quer desabafar, a gente quer é, soltar é isso. aquela É uma frustração. desorientação. Em geral é isso. Eu tô desorientado, não sei o que fazer, começo a dar sermão. Isso. É isso. É E isso. criança de 3 anos, ela tá conhecendo o mundo Então, ali, assim, descobrindo as próprias capacidades, ela vai ficar quem quer testando de desabafar, tudo, né? tá difícil. Desabafa com o marido, desabafa, quer dizer, é um pouco assim, é uma orientação que eu dou, porque É. o marido tá ali e aguenta isso. Quer dizer, se não aguenta, ele precisa, né, enfim, aguentar. E a criança não aguenta isso. Ela vai se sentir desorientada, ela vai se sentir ansiosa, ela vai se sentir apreensiva, vai começar a ficar com medo, enfim, aí a gente perdeu a autoridade, perdeu a obediência, começou. Então, assim, como educa a criança pequena, se comporta de um modo ordenado e dê uma rotina para ela. Vai sumir grande parte das coisas que a gente precisa corrigir. Primeiro isso. A gente vai precisar corrigir muito menos porque ela vai errar menos, porque a vida está mais ordenada. E depois, siga as orientações das aulas de obediência e de autoridade, porque dá as ferramentas concretas de como eu faço para uma criança me ouvir, sabe? Parece que eu falo, ela não me ouve. Será que eu estou fazendo certo? Uhum. Então, tem condições para ela me ouvir, né? Para ela me obedecer. Tem condições para ela ser uma criança obediente. Sabe? Quer dizer, isso aí é uma coisa que. Por que a gente está tendo que falar isso tudo, né? Hoje em dia? É porque a gente desaprendeu a como se comportar como uma pessoa equilibrada e madura. Uma pessoa bem equilibrada e madura não precisa de grandes orientações para uma criança obedecer. É natural uma criança olhar para um adulto e querer obedecer. Acreditem, é natural. O problema é que a gente desaprendeu como se comportar como adulto. E aí a gente perde a autoridade, a gente perde a real autoridade, que não é o autoritarismo, não é, quer dizer, esse negócio de filme que a gente, né, quer dizer, o despotismo, o autoritarismo errado. A autoridade é você conseguir criar um ambiente, é isso que eu falo no curso, e dou uma série de ferramentas para isso. É criar um ambiente ao meu redor onde as pessoas querem estar, porque lá ela vive bem e melhor. Portanto, ela quer me obedecer. Eu dou uma ordem e ela vai lá e quer fazer. Sim, Porque ela ela só. vai percebendo no dia a dia que é melhor para ela sente isso. Agora, isso aí tá muito longe, muitas vezes, do que a gente vive no dia a dia. A gente já tá errando em muitos coisas, então a gente precisa dar uns passinhos para trás, colocar os hábitos básicos, ver se eu tô me comportando bem, ver as condições da obediência e ver se eu estou sabendo exercer a autoridade. Por isso que esse curso foi feito. Realmente responde a tudo isso, que são queixas comuns Sim. no dia a dia. É isso que você falou do sorriso e não sorriso é muito interessante, né? Porque a criança pequenininha, ela quer fazer parte do mundo dos adultos, ela quer se sentir parte daquilo, né? E no momento que você deixa de sorrir, você está rejeitando aquilo de certa forma. Mas é isso que você falou, tem que ter você já habitualmente precisa usar aquilo do sorriso. Mas isso é Sim. realmente poderoso. E eu lembrei de mais uma curiosidade, vai, só mais uma. Tem um livro que eu estava lendo esses dias que é sobre atletas, né? Atletas de alta performance. E estava contando a história de um treinador acho que era, eu não lembro agora se era basquete, era futebol americano, que o cara era
o melhor de todos. Onde ele estava, o time ganhava. E eles falaram, pô, vamos ver o que esse cara tá fazendo, né? O que ele tá fazendo de diferente que os outros treinadores não fazem, né? E se eu não me engano, era um cara que até mudou de esporte. Ele estava treinando, ele mudou, foi treinando, e também começou a dar sucesso em outro esporte. O que esse cara tá fazendo? E aí, quando foram observar, viram que ele não fazia nada. Assim, pô, que esse cara não faz nada? Como assim? Aí quando foram olhar, viram que ele, na verdade, ele fazia uma coisa muito bem pensada e ele dava pequenos comandos. O cara fazia um negócio e falou assim, ó, na próxima tenta assim. Era uma frase, uma palavra. Ele não ficava dando sermão, não ficava dando aula, ele falava praticamente nada. Era muito interessante. Uhum. Legal. Que mesmo para adulto isso se aplica, né? Você vai dar um Sim. sermão, às vezes tenta assim na próxima vez e vai. Curioso Uhum. como foi considerado o Ensina melhor como treinador faz, de. né? Seja mais positiva. Não só reclama do comportamento errado. Isso. Isso. E Tenta depois outra assim na coisa próxima. para refletir. Uma coisa para refletir é que, pelo menos no Brasil, a gente acha que educar é corrigir. A gente acha que educar se resume a corrigir. Então eu preciso ficar corrigindo. Agora, a necessidade muito grande de corrigir, reavaliar a vida. Porque não é normal a criança ter um comportamento que ela precisa ser corrigido o dia inteiro. Não é normal mesmo. Ah, então a criança tem doença, tem problema. Não, vamos ver se antes os pais, a família, o ambiente familiar não precisa ser corrigido. Isso que precisa ser corrigido. Esse é o ponto, a gente precisa nos corrigir se a gente está tendo que corrigir muito a criança. Não, E claro que sempre abre a gente salva para as questões de doença, problemas, né? Tem crianças com dificuldade mesmo, problemas de desenvolvimento, patologias, etc. Mas esse curso dá uma base que mesmo para essas crianças faz muito bem. Vai faz. ajudar ela a chegar no máximo dela, vai ajudar. Então, refletir mesmo, não Sim. é corrigindo que você educa, a correção é uma exceção da educação. Parece estranho falar isso, mas é exceção mesmo. Deveria ser a coisa É que, positiva. O propositiva deveria ser a maior parte da educação. que crianças com alguma dificuldade, algum transtorno, alguma questão de saúde, elas precisam ainda mais daquela ordem do ambiente Ainda organizado. mais, Aquilo exatamente. vai fazer mais diferença positiva Sem ainda, dúvida. né? Com Esse é o certeza. ponto, porque as pessoas chegam às vezes querendo, pô, você tem problema, então não. Mais ainda você precisa tirar as telas, mais ainda você precisa botar rotina, mais ainda você precisa cuidar de tudo isso, mais ainda você precisa ser mais equilibrado no modo de se relacionar com a criança. É isso aí. Perfeito. É E isso elas aí, é isso respondem aí. bem. Respondem bem E mesmo. eu postei no canal da Tutora no Instagram uns vídeos recentemente, bem curtinhos, que eu coloquei o poder do exemplo, né? Mostra ali uma criança pequenininha, bem pequenininha, observando um comportamento do pai, observando ali o ambiente e depois repetindo. Esse, sem dúvida, assim, sem dúvida, e até vale a resposta lá do Marcelo, né? Marcelo Vieira, que perguntou lá com o professor, o exemplo. Se você está Sim, ali diante daquelas crianças, mostra, né? E quando é professor, né? Outro sim, dia a gente estava falando, pô, qual que é a principal característica de um bom professor? E eu lembro de a gente ter concluído que era se mostrar apaixonado pelo aquilo que você está ensinando. Ou seja, o poder do exemplo de novo, né? aham, Então tá sim, sempre aí. Ó, para não esticar muito o horário aqui, vamos passar perfeito. rapidinho. Você falou já da obediência, da harmonia, falamos Isso, aqui, né? E muito interessante. Eu gosto especificamente desse assunto, que acho que é eu não sei, acho que é a quinta aula aqui, se eu estou completinho. Aplicações de castigos e premiações. Esse é um tema muito importante que a gente simplesmente usa técnicas de adestramento que eu falo isso, a pessoa fica chocada, mas não é mentira. Essas técnicas que são usadas hoje para a educação de criança vieram de técnicas de adestramento de cachorros, tá? Então a gente acaba adestrando o nosso filho sem perceber, treinando ele, dando recompensas e não recompensas, modulando o comportamento deles de uma maneira muitas vezes perigosa, né, de dar errado. vai dar No, problema em algum momento na vida. Sim, aquele, o Pavlov, né, famoso, né, que fazia os cachorros salivar ali com o toque do sino. Dá para sim, fazer isso com pessoas também, tá? Dá para fazer alguém salivar sim, ali depois de mas acho que isso a gente não pode chamar tá, de educação. Vamos separar adestramento, treinamento, sim, educação, tá? E o extremamente comum. último, sim, né? Então essa aula aí do castigos e premiações é outra aula que de verdade, né, eu vale pelo curso. Então, só se você comprar e assistir só essa aula, você já vai mudar muito a maneira de educar os seus filhos para melhor. Então, eu recomendo. E o último Né? aqui, Felipe, só para a gente fechar, conquista da autoridade.
Show. Esse último módulo é muito interessante, assim, porque primeiro ajuda a gente entender o que é autoridade, como eu falei, criar esse ambiente de liberdade, criar um ambiente onde as pessoas querem estar ao nosso lado para viver. Isso serve para criança ou para adulto, né? A gente só pode falar de autoridade de adulto em relação ao outro se eu crio um ambiente e as pessoas querem estar do meu lado, e não, assim, se fala de mandar. A gente resume a autoridade a saber mandar, a mandar e os outros obedecem. A mesma questão da obediência não é assim, como obedecer comandos, não é isso, não é isso. É como ajudar a pessoa a seguir algo que eu vejo, algo que eu quero para ela, porque é o bem para ela. Então, como criar isso? Como conquistar a autoridade? E aí, esse módulo é um módulo totalmente focado no desenvolvimento da personalidade dos educadores. Porque o que faz eu conquistar uma autoridade diante de uma criança, diante de um adolescente? É eu ser uma pessoa boa, mas boa de verdade, madura, uma personalidade forte, uma personalidade madura. As pessoas vão querer olhar para mim e estar do meu lado para crescer, se desenvolver. O problema é que a gente, aí até chegar lá, a gente precisa de um passo, assim, um passo a passo, precisa de método também para a gente aprender a amadurecer algumas questões, enfim. Aí nesse modo a gente reflete um pouco sobre isso Uhum. e sai um pouco do senso comum sobre a autoridade. Aí fala também da questão do bullying, da importância dos jogos, das brincadeiras, né? Um pouco assim, Isso. nesse coisa do ambiente da autoridade. Então são coisas muito legais, que aí vai desde o aporte mais teórico, filosófico, desenvolvimento da personalidade e coisas práticas no dia a dia, assim, né? Acho que fica bem legal mesmo. E, de fato, as queixas aí da educação, no fundo, uma das coisas mais comuns, né, vocês vão concordar, assim, cara, eu só queria que meus filhos me obedecessem, eu só queria ser uma pessoa que tem autoridade, porque se sentir uma pessoa fraca e sem autoridade é uma coisa muito frustrante. Só que frustrante, sobretudo, porque demonstra uma fraqueza de personalidade, e não porque a criança está um problema. Só que entender isso é o ponto de virada desse módulo, assim. Bom, como eu falei várias vezes, cada módulo já vale o curso e cada aula também já vale o módulo. Então, assim, realmente é um produto que a gente coloca no catálogo aqui com muito orgulho, muito bom, realmente. Espero que vocês assistam, aproveitem, mandem perguntas pra gente. Eu tô sempre disponível. O Felipe já tá com a agenda cheia, né? Mas assim, a gente conversa com ele de vez em quando, chama aqui pra live, né? Então, mas mandem, entrem em contato com a gente, mandem perguntas. Eu vou colocar de novo aqui os valores, só para vocês lembrarem. Lembrando de novo que quem se inscrever lá no colocar o e-mail lá no nosso site, tem acesso a 4 aulas de graça desse curso, tá? Uma de cada módulo, então, como eu disse, já vale o curso cada uma delas. E só repetindo aqui, ó, deixa eu vir para o lado aqui, ó, 32 em 12 vezes para assistir o curso do Felipe completo, tá? Com R$ 10 a mais por mês, ou seja, 12 de 42, você consegue acesso ao curso de formação do imaginário com o Marcelo Gonzaga, que está sempre aqui nas lives com a gente, e o curso do Mauro Keller de Virtudes Fundamentais, que é um curso maravilhoso, é um cara que se dedicou boa parte da vida a estudar o tema de virtudes, e eu não conheço ninguém que fala sobre isso melhor do que ele. Então, realmente está ali, é um curso maravilhoso. Tem material, tem e-book esse curso do Mauro. A gente fez um e-book aí, dá um trabalhão, então eu quero que vocês vejam esse e-book, que é um resumo do curso todo. E com, aqui ó, R$ 7 a mais por mês tem acesso a todos os outros cursos da plataforma Tutor e os que virão no ano que vem também. Então é 12 meses de acesso, né? Então você recebe ali mais todos os cursos que virão no ano que vem, que vai totalizar mais de 200 horas. Agora tem 100 horas, mas com os cursos que já estão prontos para lançamento, somam mais de 200. Então, realmente é um produto acessível, né? E não é porque é barato que não tem qualidade, muito pelo contrário, a gente fez um trabalho muito, muito dedicado. Todos os cursos, inclusive do Felipe, está muito bem produzido. A gente tem um estúdio aqui, fizemos um estúdio, tudo certinho, tá? Não foi gravado com celular, não foi nada disso, tá? Tá muito bacana. Tá legal mesmo. Então, bom, não veio muita pergunta hoje, acho que é véspera de feriado, o pessoal não entrou aqui na live, mas assim como eu disse, estamos disponíveis para perguntas. Acessem lá o material, vale muito a pena.
E, Felipe, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para contar aí? Alguém tem mais uma pergunta? Olha, ó, bem mais barato do que uma consulta de 1 hora com muito mais conteúdo. São 5 horas de conteúdo e tem que lembrar, né, que quando a gente grava esses cursos, eles geralmente são bem enxutos, né? Porque, pô, é mais legal ver uma aula curtinha, objetiva, e são 35 aulas bem objetivas, bem organizadas. Então, além de ser mais barato, está mais bem organizado e tem bastante coisa, tem bastante coisa. Aí você assiste, vai para o Sim. pediatra e pergunta só o que realmente precisa. Não fica ali pagando a hora do pediatra para perguntar coisas que você pode ver no curso do Felipe. Sim, essa é questão de economia. Uhum. É. Mas, sem dúvida, não, vale a pena mesmo, tá tudo organizado com muito carinho, a produção ficou excelente, eu mesmo, sem dúvida, foi dos cursos que eu gravei a melhor produção que já tive, então, para mim é uma honra também que ele esteja Legal. indo ao ar aí. Com certeza. E Maravilha. vai ficar disponível para venda avulsa até o dia 24, tá? Depois a gente vai tirar vai fechar o carrinho no dia 24. Então até lá vocês podem assistir as aulas grátis, mandar pergunta, comprar ali, ver se gosta mesmo, enfim, tá como sempre, tá bom, pessoal? Então, Felipe, Excelente. queria agradecer sua disponibilidade. Eu sei que você está aí numa semana intensa de plantão, de arranjos, reuniões aí, então queria agradecer o seu tempo e parabéns pelo curso, parabéns aí pelo material de altíssima qualidade. E é isso, e agradecer todo mundo que está aqui com a gente, aprendendo bastante aqui, se participando, e é isso. Excelente, muito obrigado, meu Maurício. Um abraço, obrigado por todos que estavam aqui, espero que aproveitem o curso. Com certeza. Valeu. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Vou encerrar aqui. Até a próxima. Ah, quinta-feira tem outra live com o professor Ulanin sobre as obras da literatura da FUVEST, que está chegando à prova. E a gente também fez esse curso um curso de literatura com todas as obras da FUVEST para quem vai prestar a prova. Quinta-feira estaremos de volta aqui neste canal do YouTube. Valeu. Tchau, tchau.